por favor, mantenham as suas câmeras e o áudio desligado, que é para a gente não ter problema durante a apresentação. Daqui a pouco eu também vou colocar o meu áudio em mudo na hora que as outras pessoas estiverem apresentando. A gente deve começar 8 horas ou um pouquinho depois, só para esperar aqueles que sempre chegam em cima da hora. Fala, Paulo. Tudo bem? Tudo bem? Vou pedir para você ficar com a câmera desligada e com áudio no mudo, só para não desviar as atenções, por favor. Estou olhando aqui para o lado que eu tenho um roteirinho aqui na minha área de ajuda. Estão olhando toda hora. Por que esse maluco olha tanto para o lado? Mas na CNN eu tenho percebido cada vez mais os jornalistas o tempo inteiro olhando para o lado porque estão acompanhando as notícias em tempo real. Mundo VUCA, né? É isso aí. Não tem jeito, né? É por aí. Senão, cara, é tanta coisa, já é difícil. Hoje de manhã eu participei de um outro webinar e enquanto o cara me fazia a pergunta, eu ia já pensando na resposta. Daqui a pouco eu já estava embaralhado, não sabia se eu ouvia o resto da pergunta, se eu começava a responder, porque vai um turbilhão de coisa na sua cabeça que para você organizar, tem que ter uma disciplina ali para a gente não se perder. Maurício, tem alguém na sala de espera agora? Eu estou botando as pessoas para dentro à medida que elas vão entrando. Então, pessoal, são 8 horas. E vamos esperar mais um minutinho aí, só para aquelas pessoas que estão chegando, se conectando agora, até para a gente respeitar o horário com aqueles que se conectaram antes da hora e estão aqui conosco nesse momento. Marcela, posso te pedir um favor? Isso, você já fez. Isso aqui é ágil, né? Não pela celeridade, mas pela adaptabilidade. A galera vai se adaptando. Bom, vamos lá, vamos começar? São 8, no meu relógio que são 8h02. Então, bom, primeiro, pessoal, obrigado a todos que estão aqui agora. Esse é o primeiro webinar da série Rio Info Exponencial. Como é que a gente vai fazer? Primeiro, o Bloar vai fazer uma pequena apresentação explicando sobre a Rio Info, para que todo mundo esteja no mesmo contexto. Eu vou falar logo depois um pouquinho sobre o porquê da Rio Info Exponencial. E aí a gente vai abrir para o Vicente, que é o nosso convidado, que está aqui ao lado, João Vicente Gonçalves, que é o CEO do Human Change Management Institute. Ele vai falar sobre um assunto que é sempre importante, mas nesse momento ele tem um nível de relevância literalmente exponencial, que é a gestão de mudanças e o cuidado com as pessoas na questão da mudança. E eu queria deixar um recadinho importante para vocês, que é o seguinte: por favor, deixem as câmeras desligadas e os microfones no mudo, que é para a gente conseguir fazer com que a apresentação flua bem. Toda e qualquer pergunta que vocês tiverem, dúvida, comentário, tal, fiquem à vontade para usar o chat
a gente vai ficar olhando o chat. Vicente não precisa olhar o chat, a gente passa as perguntas depois para o Vicente. Depois que o Vicente fizer a apresentação dele, a gente vai fazer algumas perguntas e aí a gente começa uma sessão de perguntas e respostas lá no final, tipo uns 10 minutos finais. Ao longo também do webinar eu vou fazer um anúncio, eu não vou dizer que anúncio é esse agora, mas ao longo do webinar eu vou fazer um anúncio legal que é interessante para todo mundo que está participando do webinar, e quem ficar aqui vai poder se beneficiar desse anúncio que a gente vai fazer ao longo do webinar. Bló, bola está contigo, faz aí a apresentação do que é a Rio Info para quem está aqui. Bom, pessoal, muito boa noite. Uma honra estar aqui participando da primeira edição do Rio Info Exponencial. Nossa grande estrela da noite é o Vicente, então não vou tomar muito tempo de ninguém. Quero falar rapidamente sobre o Rio Info e vou aproveitar para passar aqui uns slides, falar sobre o projeto Rio Info 2020, muito rapidamente. Então, a nossa intenção dentro do Rio Info é que o Rio Info consolidar efetivamente, né? Depois já estamos aí chegando na 18ª edição, e o Rio Info é o Encontro Nacional de Tecnologias e Negócios. Então, a gente realiza isso no Rio de Janeiro há 18 anos, e o Rio Info tem como principais ativos a sua programação, o seu conteúdo e, principalmente, as pessoas que participam dentro do Rio Info. É um projeto, não quero dizer que é um evento, mas é um projeto que tem diversas atividades, é um projeto empresarial voltado para a geração de oportunidades, tendo a tecnologia como um elo de ligação entre todos, dando atenção à inovação e às coisas que estão acontecendo. Pra vocês terem uma ideia, essa daí é a nossa nuvem de assuntos e de temas dentro do Rio Info. Então, é uma mistura, uma pluralidade, uma temática muito diversa, muito grande, e a gente tem certeza que quem participa, quem entra nos nossos seminários sempre gostam muito. Chama atenção já desde já para o seminário de gestão de mudanças que o Vicente vai tocar, já deixo aqui o gancho para ele, né, dentro do Rio Info. O Rio Info, gente, quando eu digo que ele é um projeto, é mais do que um evento, porque o Rio Info ele circula pelo interior do estado do Rio. Aí tem 16 cidades que a gente vai rodar esse ano. Começaria agora em abril, mas por causa do coronavírus a gente está começando tudo, vai passar tudo para julho. Então, vamos reorganizar as nossas datas, vamos correr com o circuito, vamos realizar todas as atividades que normalmente a gente realiza nas questões culturais, envolvendo o Rio Info, nas discussões, e principalmente também a gente vai estar esse ano aí tentando, principalmente enquanto a gente estiver nesse confinamento, levantar o astral, gerar oportunidades de negócios. A gente vai ter sempre uma ou outra atividade acontecendo. Então, no fundo, a gente está iniciando o Rio Info hoje, né? Vamos ter os nossos webinars, vamos ter o circuito, vamos ter o evento e as nossas atividades. Então, resumindo, só para passar a bola logo, o que a gente pode esperar do Rio Info, né? Então, é isso, é negócios, é tecnologia, muito networking, parcerias, né? Muita confraternização, prêmios incríveis, lembrando ao pessoal, né, que o evento central acontece esse ano, nos dias 14 e 15 de setembro, no Hotel Fairmont, em Copacabana, lá no Posto 6. E eu espero poder contar com todo mundo, que todo mundo curta, aproveite, goste. E agora eu encerro aqui, passo a bola de volta para o
o Strack dar continuidade aí ao nosso webinar. Strack, a bola está com você. Eu vou cancelar aqui o sharing, vou botar em mute e juro que não atrapalho mais. Beleza. Então, só complementando o que o Blois falou, eu queria dizer para vocês como é que a gente está fazendo então essa sequência de webinars. É uma parceria da Mundo Exponencial com a Rio Info, por isso chama Rio Info Exponencial. E era uma ideia que surgiu antes da chegada do coronavírus, mas que a gente acabou divulgando depois, então parece que é alguma coisa que a gente está organizando por causa do coronavírus, mas não já é algo que a gente ia fazer mesmo como uma das atividades da Rio Info 2020. Então, o Rio Info Exponencial é um conjunto de webinars que vai acontecer sempre a cada 15 dias, onde a gente vai ter diversos convidados, que são pessoas que normalmente estão conosco no evento principal no Rio de Janeiro, e eles vão estar trazendo os temas que normalmente eles abordam lá nesse grande evento em setembro nesse ano. E aqui você já vai ter uma discussão diferente daquilo que, obviamente, é aprofundado no evento principal, lá em setembro, mas você já vai ter aqui um conteúdo bastante interessante com cada um desses convidados. E hoje o nosso primeiro convidado é o Vicente, João Vicente Gonçalves. Eu chamo ele Vicente porque, além de ele ser o CEO do Human Change Management Institute, eu tenho a honra de dizer que é meu amigo, e mestre, porque aprendi sobre gestão de mudanças com ele. E ele vai falar para nós sobre esse tema muito relevante e que eu tenho certeza que todos que estão aqui, se não conhecem sobre o assunto, conhecerão e vão ficar apaixonados pela matéria e com certeza vão querer se aprofundar. Vicente, é contigo, cara. Bem, muito obrigado. Eu quero começar agradecendo ao Longo, ao Strack da Mundo Exponencial por essa oportunidade incrível. Quero agradecer ao Blois pela grande parceria que nós começamos no ano passado, não só com o Human Change Management Institute, mas, para aqueles que não sabem, parte da renda da Rio Info Exponencial foi dedicada na forma de doação para a Casa de Fraternidade Francisco de Assis, que é uma entidade filantrópica, uma entidade civil sem fins lucrativos, que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social na Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, mais especificamente no distrito de Jardim Primavera, em Caxias. Nesse momento, mais do que nunca, essa comunidade carente está precisando de muita ajuda, porque eles são altamente vulneráveis, naturalmente já têm uma imunidade diferente da nossa, e confinamento num barraco, um confinamento de 10, às vezes 15 pessoas, num barraco de 20, 30 metros quadrados, né? E lá nós estamos falando de barracos de madeira, não é uma coisa fácil. Então, essa parceria com a Rio Info nos ajudou muito e eu, desde já, quero agradecer demais, lá em nome da Casa de Fraternidade e de todos os nossos atendidos. Bem, vamos falar de gestão de mudanças organizacionais e o que eu preparei hoje foi uma abordagem que está ligada ao novo livro que nós lançamos, que se origina no HMBOK. HMBOK é o acrônimo de Human Change Management Board of Knowledge, corpo de conhecimento sobre gestão de mudanças, e que nós lançamos esse ano, agora em fevereiro, há pouquíssimo tempo, em parceria com o Gino Trentin, grande mestre desse mundo ágil, um novo livro que chama-se Gestão de Mudanças em Abordagens Ágeis e que inclui o guia HMBOK do Agile. Para começar, acho muito importante, quando a gente fala de ágil, existe hoje uma onda de agilidade para todo lado, transformação ágil, organizações ágeis, RH ágil, projetos conduzidos com abordagens ágeis, e acho importante a gente começar definindo esse conceito, né, muito claramente do que é ser ágil. Porque, naturalmente, se você perguntar para o seu chefe se ele quer ser ágil, ou para o presidente de uma empresa se ele quer ser ágil, ele vai dizer que sim, porque nós vivemos num mundo super veloz, com mudanças muito velozes, o mundo chamado mundo VUCA, e o contrário de ágil é ser lento. Quem é que vai declarar que é ser lento? Né? Ninguém. Mas, na verdade, na origem, a agilidade ela vem do manifesto, esse conceito é cunhado, vamos dizer assim, e disseminado pelo mundo a partir do manifesto ágil.
mas cuja origem não era sobre celeridade. Quando a gente fala em ágil, a gente pensa imediatamente em velocidade, em celeridade, mas sim sobre adaptação. Naquela oportunidade, em 2001, um conjunto de especialistas, pessoas altamente considerados, inclusive alguns que são autores do Scrum, se reuniram nas montanhas de Utah, lá em 2001, para discutir o que seria essa visão de trabalhar com métodos leves, era assim que era chamado na época, versus os métodos pesados. E, no final dessa discussão, depois de muito discutir, eles resolveram criar o manifesto, que é chamado hoje Manifesto Ágil. Na realidade, originalmente se chama Manifesto Ágil de Desenvolvimento de Software, porque esse pessoal era principalmente do XP, o XP, que é o Extreme Programming. E a palavra que foi escolhida foi, na verdade, na votação, a primeira palavra foi adaptative. Não foi, portanto, adaptativo, não foi ágil, né, ou agile. Só que um desses que estavam lá tinha escrito, poucos anos antes, um livro sobre desenvolvimento adaptativo de software e como ele levaria uma enorme vantagem competitiva na divulgação do seu livro, e ali todos são parceiros, mas naturalmente são também competidores, né, de certa forma, no mercado. Eles acabaram pegando a segunda palavra que foi mais votada, que foi ágil. E daí é que vem o Manifesto Ágil. Então, toda vez que nós falarmos em ágil, nós estamos falando muito mais em ágil no sentido de ser adaptativo, o que nos leva a, de um certo ponto de vista, num determinado contexto, a agilidade. Aliás, nós estamos experimentando isso em função dessas mudanças impositivas que nós estamos passando por conta da pandemia. Portanto, ágil não é novidade, ágil começou... A ideia de ágil, de você ter desenvolvimentos adaptativos, ela começa no pós-guerra, com o Toyota Production System, e ela vai evoluindo com o passar dos anos. Não vou detalhar aqui, porque o objetivo não é a gente dar uma aula sobre ágil, mas discutir esse tema. Né? Notem que o Scrum, que a gente fala tanto hoje, ele é da década de 90, né? De 1990. O Extreme Programming vem poucos anos depois, e aqui em 2001, então, surge o Manifesto Ágil, que tem os princípios, né? Um conjunto de valores e princípios que se conectam com basicamente tudo que a gente fala de ágil. Hoje existem mais de 60 métodos ou frameworks ágeis, alguns mais conhecidos, outros menos, né? Mas são muitos, e tudo que a gente for falar aqui não está conectado especificamente a um método ou um framework, mas a ideia que é traduzida pelo Manifesto Ágil, tá? Então, eu quero eliminar alguns mitos que são importantes, né? E o primeiro deles já foi esse de que ágil é novidade. Não, ágil é um tema que está na nossa agenda nessa visão de adaptativo há muito tempo, mas que ganhou naturalmente com a internet, com a necessidade de desenvolvimento de software, com essas forças entrantes de negócios que são estruturados na base muito mais de economia compartilhada, enfim. Isso tudo vem revolucionando o mercado, e aí ser ágil, nesse sentido de adaptativo, também ganhou mais força. Outra questão que você coloca é que ágil agora é a solução para todos os problemas. Então, no outro dia eu estive numa empresa e o princípio da conversa foi, bom, aqui nós somos ágeis, tudo é ágil, nós só trabalhamos com ágil. E, na verdade, ágil, na nossa visão, não é a solução para todos os problemas. Ele se encaixa num determinado contexto específico. Portanto, ágil, esse modelo ágil deve ser usado para problemas complexos, quando você não tem todas as variáveis definidas, existe um alto nível de imprevisibilidade, e não tem também uma relação de causa e efeito absolutamente clara. Quer dizer, eu não tenho muita certeza de que se eu fizer usar a opção A, eu vou chegar na solução A mais 1. Ao contrário, eu tenho muitas dúvidas. Então, o conceito de ágil é um universo de elaboração de hipóteses, de experimentação, de implementação, de recebimento de feedbacks, até de descarte de algumas coisas, ou da aprovação de outras, a implementação. E aí depois a gente, do ponto de vista humano, a gente olha esse contexto todo, já vamos falar mais sobre isso. Eu vou apresentar aqui um framework chamado Knevin. Na verdade se fala Knevin, né? Mas se escreve Knevin, que ajuda a decidir e a contextualizar o que deve ser tratado no mundo ágil, o que deve ser tratado com outras abordagens, partindo dessa premissa de que é um mito de que tudo deve ser ágil, mas, na verdade, nem tudo se encaixa no contexto ágil.
O Knefin, ele define 5 áreas de domínio, nós vamos falar de 4 aqui, que são as mais relevantes para esse contexto. E a primeira delas, como vocês estão vendo aí, é o óbvio, que é a instância das melhores práticas. Por exemplo, montar uma barraca de camping. Eu posso nem ser um especialista, nunca ter montado uma barraca de camping, mas é algo tão óbvio que, com um simples manual, eu tenho todas as habilidades minimamente compreensíveis para conseguir montar essa barraca. O segundo domínio é o domínio do complicado. Esse domínio já é um domínio em que, se eu não tenho as habilidades, existem boas práticas. Eu posso recorrer ao mercado e contratá-las. Então, eu, por exemplo, que não sou nem engenheiro nem arquiteto, se for construir uma casa, eu preciso contratar um especialista, um engenheiro, um arquiteto, os funcionários de uma empresa que vá desenvolver. Mas existe um conjunto de boas práticas, existem normas, existe cálculo estrutural, existem modelos que permitem que eu contrate esse serviço e ele vai ser desenvolvido. Aqui é o domínio da relação de causa e efeito muito óbvio. Eu sei que se eu fizer uma pilastra, eu preciso botar 20 toneladas sobre uma determinada pilastra, eu vou precisar de uma pilastra de determinado tamanho, né, ter uma relação de causa e efeito evidente, de uma sapata, de uma estrutura que comporte isso. O domínio do caos é um domínio muito interessante, porque é um domínio que nós passamos por ele com muita frequência, mas nós não podemos acampar no caos. Então, esse é um domínio onde agir, e muitas vezes até reagir, é o mais importante. Aqui é incêndio, gente. Imagina que você está caminhando numa rua, está tudo bem, tudo tranquilo, de repente bate um raio numa árvore, essa árvore começa a cair na sua direção. Não há tempo de você chamar um especialista, de você ligar para o bombeiro. A primeira reação é que vai contar para que você saia do caos. Então, primeiro você vai escapar daquela árvore que está caindo na sua direção. Depois, se não tiver nenhuma consequência maior, essa árvore ficou no meio da rua, você vai sair do domínio do caos e vai ligar para o bombeiro, para a defesa civil, seja quem for, que vai cortar aquela árvore, desimpedir, né, a passagem e voltar ao domínio da tranquilidade, né, se é que a gente poderia chamar isso de um domínio. O ágil, ele se enquadra num domínio do complexo, porque aqui existe total imprevisibilidade, não existe uma relação de causa e efeito. Eu não tenho muita certeza, por exemplo, se um determinado produto vai ter a aceitação no mercado, ou se eu fizer determinado movimento, se aquilo vai corresponder a um efeito esperado. Então, eu elaboro hipóteses, vou testando essas hipóteses e vou construindo em ciclos que são iterativos e incrementais. Então, por exemplo, quando Cristóvão Colombo se jogou ao mar para buscar um novo caminho para as Índias e, na verdade, acabou chegando nas Américas, primeiro no Caribe, no fundo, ele foi aos poucos descobrindo aquilo. É o que a gente chama de arte de aprender fazendo e fazer aprendendo. Não existia uma relação de causa e efeito, a dinâmica das marés, de ventos, isso não era bem conhecido, né? Embora antes tenha acontecido um processo incremental de se conhecer um pouco mais sobre a costa da África, de se encontrar as Ilhas Canárias, de se encontrar a Ilha da Madeira, de se encontrar Cabo Verde. Aí, na sequência, você vai incrementando enfim, e até você chegar a um determinado objetivo. Havia tamanha imprevisibilidade que os caras se depararam com um tremendo continente, queriam circunnavegar a Terra para chegar até o Oriente mais rápido e toparam com um continente. Claro que tem a teoria dos que dizem que já se sabia e que os vikings já chegaram antes, os fenícios e tal. Não vou entrar nessa discussão. O fato é que eles tinham muito pouco conhecimento, foram experimentando até que chegaram. Assim, eu mesmo poderia dizer de Cabral, que veio bater aqui sem muita certeza, talvez já soubesse que existia alguma coisa por aqui, mas não tinha muita certeza do que era, né? Esse é o domínio do complexo, é o domínio onde você vai sondar, entender e depois encontrar as respostas. Você não tem todas as respostas de cara. No HCM to Agile, nós podemos separar esse livro, esse conteúdo de conhecimento em 3 partes. A primeira foi essa que eu apresentei agora, onde a gente fala dos mitos, da verdade, das verdades, desse mundo ágil. A gente fala de organizações ágeis, o que são organizações ágeis, das dificuldades de você chegar numa organização ágil, o que é, por exemplo, uma organização adaptativa. E a gente pode até depois discutir um pouco à luz dessa questão da pandemia, que muitas empresas foram colocadas à prova nesse sentido agora. A gente fala um pouco sobre a aplicação de gestão de mudanças nas startups, o papel do gestor de mudanças nesse contexto
das abordagens ágeis. Notem que eu não estou falando nem frameworks, nem métodos, mas abordagens ágeis para ser mais amplo. Na segunda parte do livro, a gente fala, nesse contexto em que você tem alguns personagens que são claramente definidos, inclusive há frameworks que você não tem sequer a figura do gerente de projeto. Nós estamos tratando de um mundo onde as equipes elas são auto-organizáveis. Como é que a gestão de mudanças, esse personagem que vai gerir as mudanças, se encaixa? Uma questão que é praticamente comum a todas as abordagens ágeis é você ter um foco muito grande nas entregas do projeto, podem ser produtos ou serviços, mas nas entregas, e a gestão de mudanças ela traz um foco um pouco diferente, porque além de olhar a entrega, ela olha o fator humano, a sustentação dessa mudança. Toda a mudança, mesmo que seja um produto novo, mesmo que seja uma startup, quando ela for ao mercado, você vai precisar ter a manutenção daquilo, você vai fazer novos incrementos, você tem que ter um atendimento ao cliente, você vai ter impactos de natureza organizacional que precisam ser endereçados. Se não forem, você provavelmente vai cair naquele domínio do caos durante algum momento até que você consiga dar a resposta adequada àquela circunstância de mudanças e por isso é tão importante você pensar em toda essa relação de causa e efeito que existe quando você introduz alguma mudança na organização, ainda que você não saiba o detalhe dos efeitos. Então, uma outra coisa interessante que se fala no mundo ágil é que ágil não tem planejamento. Isso não é verdade. Na verdade, você tem planejamento, sim. A questão é que você usa um modelo de planejamento que é diferente. A gente chama de planning onion, né? Um planejamento em camadas. A imagem da cebola aí. Enquanto no mundo linear a gente consegue fazer uma etapa de iniciação, planejamento, depois passa pela execução, vai à implantação, encerramento do projeto, no mundo ágil, você vai fazendo esse plano na medida em que você necessita. Então, a primeira camada do planejamento, que é a camada do projeto, você estabelece a visão de aonde você quer chegar, do produto, daquele serviço. Você tem alguma sentença que define o seu caminho, ainda que você não saiba todos os detalhes. Poderia até ter uma instância superior, você pode usar várias camadas do Planning Onion, poderia ter uma instância, por exemplo, que você está discutindo portfólio, outra que você está discutindo estratégia. Mas para ficar nessas três que são mais importantes, nós temos depois o planejamento da release. Então, a release é uma parte do incremento que você vai fazendo, né? Cada release entrega um incremento que vai compondo aquele produto ou aquele serviço final. E dentro da release você tem uma ou mais iterações. Muita gente conhece iteração com o nome de sprint, nós precisamos falar iteração para ficar num modelo mais amplo. E aqui já tem uma grande mudança, porque no mundo linear, o plano estratégico de gestão de mudanças, que é isso que vocês estão vendo aí em cima com o nome de PEGM, né, PEGM, ele pode ser feito, as variáveis todas podem ser conhecidas desde a iniciação do planejamento do projeto. Já no mundo ágil, você vai descobrindo aos poucos. Como você não tem todos os detalhes, e é um mundo de experimentação, de elaboração de hipóteses, a gente faz nessa primeira camada aqui a definição das atividades que são estáticas e que são híbridas. As estáticas, para dar um exemplo, a definição do patrocinador do projeto. O patrocinador, você não vai mudar cada release. Ele deveria ser um patrocinador do início ao fim, idealmente, para toda aquela jornada de mudança. Lembrando que o projeto é meio, ele não é um fim em si. E ágil tem a ver não com o que você vai fazer, mas muito mais no como você vai construir, como você vai desenvolver aquele projeto, no sentido de ir entregando algo que você não tem muita certeza, mas que você vai construindo pelo caminho. Fazer aprendendo e aprender fazendo. As atividades híbridas são aquelas que aparecem lá no plano estratégico, numa primeira camada na visão do projeto, reaparecem na camada da visão do release e vão aqui na visão do release, onde a gente já tem um release plan, a gente já tem um pouco mais de detalhe do que vai acontecer, ou da ordem de introdução incremental dessas mudanças, que inclusive pode ser subvertida com os feedbacks, né? O release plan também pode e deve ser dinâmico. Aliás, o próprio plano do projeto pode ter impactos na medida em que você vai experimentando e encontrando o caminho, né? Você pode ter mudanças. E aqui a gente já introduz as atividades que são dinâmicas. Por exemplo, não faz sentido na camada de projeto você levantar muita expectativa
fazer um grande levantamento de expectativas dos stakeholders se você não tem muitas certezas. Você vai construir isso ao longo do caminho. E assim também no planejamento da iteração, que você já tem uma visão do teu plano estratégico de gestão de mudanças, você vai revisar essas atividades que são dinâmicas, essas atividades que são híbridas e que, portanto, nasceram lá na camada de projeto, foram sendo mais detalhadas na camada de release e entraram no seu detalhe um pouco mais estruturado quando você tem a iteração. Na iteração, você define requisitos, você define exatamente dentro daquela iteração aquilo que será construído, que por sua vez vai somar ao incremento de uma release e depois vai seguir para a implantação. Esse aqui é um modelo, vamos dizer, genérico que toda abordagem ágil tem, não vou entrar em detalhes, mas eu quero apenas destacar uma coisa que, do ponto de vista da gestão de mudanças, nós não encontramos nas abordagens ágeis, que é esse ciclo que vocês estão vendo aqui em vermelho, que é após a implementação de uma release, ou seja, você introduziu alguma coisa na instância de produção, chegou ao mercado, chegou ao seu usuário, se for um sistema que vai ser usado internamente na sua empresa, ou chegou ao seu mercado, então chegou aos seus clientes, cliente também é stakeholder, afetou seus fornecedores. Essas mudanças, toda implantação vai introduzir mudanças na organização. Mudanças que precisam ser sustentadas, aprimoradas, até que estejam consolidadas. Então, aqui tem uma característica interessante também, que é o que muda do mundo que a gente chama de cascade, waterfall ou linear, para o mundo adaptativo ágil, que é como você tem uma entrega incremental, você tem a construção ao longo do caminho, a cada release você tem uma implantação e você pode ter diversas releases em sustentação simultaneamente. Inclusive, você pode ter uma primeira release, por exemplo, que foi muito bem, que se consolidou muito bem, que não teve muita resistência dos stakeholders, e uma segunda release que introduziu mudanças que geraram alguma reação, algum antagonismo, e que, portanto, não está tão sustentável quanto a primeira, ou vice-versa. Então, é essa dinâmica que torna essa abordagem ágil diferente de como nós aplicamos a gestão de mudanças e que exige muito mais até do líder de mudanças, do gestor de mudança. O patrocinador trabalha muito mais num ambiente de desenvolvimento de projetos, numa abordagem ágil, do que em qualquer outro, no mundo linear. Tá? O terceiro ponto que a gente trata nessa abordagem, né, proposta por esse nosso novo livro, é um conceito totalmente novo, que é a gestão ágil das mudanças. Então, uma coisa é você aplicar a gestão de mudanças no mundo ágil, né, nos projetos que você já definiu, seja de desenvolvimento de software ou qualquer outro projeto. A outra coisa é você usar o conceito de gestão ágil das mudanças, lançando um olhar humano sobre essa questão da complexidade. Então, esse é o momento em que a gente olha e diz o seguinte: um determinado projeto pode ter uma relação de causa e efeito facilmente estabelecida? Sim, mas aonde está a imprevisibilidade, então? Por que adotar uma abordagem ágil? Porque justamente essa imprevisibilidade, daí vem a complexidade, ela vem da resposta humana às mudanças que serão introduzidas. Então, por exemplo, ao longo da minha carreira, eu já fiz 35 anos de carreira, eu já trabalhei no desenvolvimento de 3 centros de serviços compartilhados, shared service. Eles foram feitos com o modelo linear cascade tradicional. Nesse momento, eu estou trabalhando num projeto de consultoria de desenvolvimento de um shared service, e a análise que nós fizemos, considerando esse conjunto de variáveis aqui, olha, a simultaneidade das mudanças propostas com outras que já estão em curso na organização, a velocidade e o volume de introdução de mudança. Então, vem muita mudança por aí, isso liga um alerta. As características da cultura organizacional e os reflexos que essa cultura tem do ponto de vista de mudança. Então, se é uma cultura altamente receptiva à mudança, já está super acostumada, a mudança não é novidade para eles. Ao contrário, você tem um alto patamar de resiliência organizacional, é um cenário. Se você não tem, é outro cenário. A cultura é uma coisa curiosa, porque nós podemos olhar para a cultura regional, a cultura de cada país, a cultura organizacional, até as subculturas dentro de uma organização, mas podem ter certeza que a Honda do Brasil, a Toyota do Brasil, ela pode ter um modelo cultural influenciado pela cultura regional que é bastante diferente da Honda
na Europa, da Honda nos Estados Unidos, da Honda no Japão, né? Ou de qualquer outra organização. O nível de adesão provável, a gente não tem certeza, porque existe termômetro, né? Eu posso medir a temperatura ambiente, a temperatura de uma pessoa, mas não existe engajômetro. Eu não tenho como saber de forma científica exatamente qual é o nível de engajamento das pessoas. Então, a gente fala em adesão provável às mudanças, né? Se ele é baixo, sugere que uma introdução de mudanças no modelo incremental, ele permite uma melhor assimilação dessa mudança. Consolidação das mudanças anteriores, por exemplo, eu já tenho muitas mudanças que foram recentemente implantadas, já estão implantadas, mas não estão totalmente consolidadas, e talvez algumas tenham deixado cicatrizes organizacionais, quer dizer, nos deixaram marcas relevantes e a organização, ao contrário de desenvolver alta resiliência, a organização ela pode desenvolver resistência às mudanças novas que serão introduzidas. E, por fim, a própria viabilidade da aplicação da abordagem ágil de gestão de um projeto dentro daquela organização. Porque introduzir modelos ágeis, abordagens ágeis, também é uma mudança. E muitas organizações não estão preparadas para isso. Então, portanto, se toda vez que você for começar com abordagem ágil numa empresa, é importante preparar esta mudança para que depois você seja capaz de usufruir do que há de melhor nos modelos ágeis com maestria e com baixa resistência, porque às vezes a resistência vem da própria área de gestão de projetos, vem do próprio PMO, por não dominar esse tema, né? A própria introdução da gestão de mudanças é uma mudança que requer gestão de mudanças. O que a gente está falando aqui? Olha, a gestão ágil da mudança é aprender ao longo do projeto acerca de como, em que volume, sequência e velocidade essas mudanças deverão ser introduzidas, encontrando esse ponto de equilíbrio para a introdução das mudanças, de forma que não sobrecarregue, não gere um fenômeno que a gente chama de saturação das mudanças. São empresas que já mudaram tanto nos últimos anos e que essas mudanças não estão consolidadas, deixaram muitas cicatrizes organizacionais que elas simplesmente não aguentam. Então, o que a gente está pensando é, olha, as releases devem ser planejadas, as interações devem ser planejadas, com esta visão da gestão dos stakeholders, do nível de engajamento que a gente consegue. E para isso nós levamos em conta duas variáveis. Uma, isso é inspirado no conceito de Minimum Viable Product, mas olhando para a mudança, nós estamos falando de Minimum Sustainable Change. Qual é a menor mudança que eu posso implementar que é sustentável? Eu tenho certeza que se eu for por esse caminho, ou certeza não, mas eu tenho alta probabilidade de, ao testar essa hipótese, ter uma boa resposta do ponto de vista de mudança, eu conseguir um bom nível de engajamento. E a partir da implantação de uma primeira release, eu conseguir despertar ciclos virtuosos que facilitarão o engajamento futuro. Então, é uma sequência, quer dizer, a cada release que eu vou implantando, a cada nova mudança que eu vou introduzindo na organização, a organização ficar mais forte e mais receptiva. Se eu acertar não só o Minimum Sustainable Change, mas também o Maximum Sustainable Change. Ou seja, qual é o volume máximo de mudanças simultâneas nessa organização. Então, no nosso caso, nesse projeto que eu estou trabalhando, nós definimos pela introdução numa primeira release, num primeiro ciclo de desenvolvimento, de apenas duas áreas que serão a parte da composição do Shared Service. Evoluímos, uma vez entregue essa primeira release, tendo recebido feedbacks, tendo entendido o nível de consolidação e de resistência que nós estaríamos lidando ou não, através de processos participativos, nós definimos o segundo ciclo. E percebemos que nesse segundo ciclo já era possível ampliar o Maximum Sustainable Change, não mais implementando 2 componentes do Shared Service, mas 5 novos componentes. E a ideia é que você consiga ir ampliando o Maximum Sustainable Change. Aliás, isso vai construindo uma organização adaptativa. Isso sim é o conceito de você construir aos poucos uma organização que tem agilidade organizacional, né? O processo de gestão ágil da mudança, ele, na verdade, ele se assemelha, naturalmente, está muito conectado com o mundo ágil de uma maneira geral. Então, partindo de um programa ao projeto, você tem as demandas de mudanças, só que o olhar aí é o olhar humano. Então, você define a prioridade que vai de composição das suas releases a partir desse olhar humano, de forma participativa, inferindo aí o Minimum Sustainable Change e o Maximum Sustainable Change,
A partir daí, você tem esses componentes de um ciclo priorizado, vai desenvolvê-lo, pode ter uma resposta que não seja tão positiva, então, digamos, se você tem uma parte das mudanças que não são aprovadas na sua validação, né, na busca de feedbacks, e isso, por si só, já alimenta um conjunto de lições aprendidas e vai influenciar na priorização do próximo ciclo, considerando aí o Maximum Sustainable Change. Agora, digamos que o ciclo foi bem sucedido, você então vai implantá-lo, essa mudança foi aprovada e, naturalmente, você vai cair naquilo que eu falei, que é a sustentação da mudança, esse olhar humano por pós-projeto, pós-implantação. Então, enquanto as abordagens ágeis se limitam exclusivamente até a entrega de um produto, de um serviço, né, não são todas, mas a grande maioria, aqui a gente tem esse olhar humano, que é como os stakeholders reagiram. Né? Então, você pode, por exemplo, introduzir inteligência artificial na sua central de atendimento, sem se dar conta que você tem uma grande diversidade de gerações interagindo são seus clientes. Uma parte dessas gerações podem ter uma resposta muito positiva a interagir com a inteligência artificial, mas, de repente, os baby boomers ou os lucky few, que hoje fazem parte do mercado de trabalho, a geração que sobreviveu à guerra, né? A geração que participou das primeiras guerras, essa é uma geração que hoje está muito ativa, né? São pessoas de 80, 90 anos, mas que ainda são consumidores, alguns estão trabalhando, estão ativos no mercado. Esses podem não gostar de falar com uma máquina. Então, o feedback desses pode ser negativo e talvez não haja sustentação da mudança para esses. E aí talvez você tenha que repensar o seu processo de introdução das mudanças e a velocidade com que você está introduzindo essas mudanças para que esses stakeholders tenham tempo de se adaptar. Então, o que nós estamos falando é da implantação de mudanças com essa visão, esse olhar humano. Isso vale para um projeto que já foi pensado, por exemplo, desenvolvimento de software. Eu pensei em usar métodos ágeis em função até dessa imprevisibilidade, da complexidade enorme que existe, da dificuldade de estabelecer causa e efeito. Então, estou introduzindo até um produto novo ou um serviço novo. Eu deveria também, ao discutir o meu release plan, ao discutir a prioridade, por exemplo, de montagem de uma iteração, não só olhar a questão do dono do produto ou do serviço, daquela visão funcional, dos requisitos, da prioridade, que é mais interessante para mim desse ponto de vista técnico, mercadológico, mas também humano. Introduzindo as mudanças em ciclos que sejam mais provavelmente sustentáveis, incrementais, respeitando esse tempo humano de assimilação das mudanças. E o objetivo principal é você reduzir o impacto de uma grande ruptura de uma só vez. Então, esse mesmo Shared Service, eu falei que participei de 3 projetos, desses 3 projetos, os 3 foram implantados com sucesso, foram consolidados supostamente, e um deles 2 anos depois, o outro 3 anos depois, mesmo depois de entregarem resultados importantes do ponto de vista de ganho de sinergia, redução de custos, ganho de produtividade, mas nós não podemos esquecer que o ser humano tem 4 coisas que pesam muito. Então, nós estávamos ainda lidando com questões de ego, status, muita gente perdeu parte das suas funções que foram concentradas no shared service. Poder, e a percepção de poder para o ser humano é extremamente importante, muito mais importante até do que a gente pode imaginar. E as agendas pessoais, que são as agendas que todos nós temos, não são agendas declaradas, mas faz parte do conjunto de interesses, de ambições, do que eu viso para a minha carreira, do que eu quero construir ou não. Desses 3, então, que eu participei, 2, apesar de terem passado 2 anos em um e 3 anos em outro, voltaram atrás e foram completamente... voltaram ao status quo, voltaram ao seu modelo original de departamentalização, não foram consolidados. Apenas um, de fato, se mantém até hoje. Esse está totalmente institucionalizado, faz parte da cultura. Quem entra na empresa agora já entende que é assim. Então, gente, espero ter compartilhado aqui essa visão, né? Eu vou aproveitar para vender meu peixe. Esse aqui é um treinamento que a gente faz baseado nesse livro. Esse é o nosso livro, né? Tá aí o Gino Terentin, meu mestre, grande mestre desse mundo ágil. É a primeira certificação em gestão de mudanças para abordagens ágeis, que traz esses 3 momentos aí que eu falei, né? Desde mitos, verdades, esse contexto ágil, a gestão de mudanças, né? O HMBOK to Agile, a aplicação de gestão de mudanças em projetos que já adotam métodos ou frameworks ágeis,
e a gestão ágil da mudança aí de forma muito mais detalhada. Próximo treinamento acontece nessas datas aí, é sempre à noite, sempre nesse modelo virtual ao vivo, que é um presencial virtualizado. Aqui no Brasil, então, essas são as próximas datas. Eu encerro por aqui, vamos ver as perguntas e vou aproveitar e colocar no chat aqui o link para aqueles que quiserem saber mais sobre esse tema. Aliás, vou aproveitar e vou colocar também o meu LinkedIn, para aqueles que quiserem aproveitar para se conectarem comigo no LinkedIn, se já não estão. E devolvo a bola aí para o Strack. Vamos ver se tem alguma pergunta, alguma questão que possa eventualmente ser interessante. Vicente, tem algumas perguntas. Antes da gente passar para algumas perguntas, eu e Maurício temos algumas perguntas que a gente quer colocar, que a gente já tinha preparado para colocar para você. Algumas até acho que você já respondeu, então eu não vou ser repetitivo. Eu tenho essa impressão também. Mas antes de colocar a pergunta, eu queria falar para as pessoas que estão aqui assistindo a gente até agora sobre uma coisa importante, ou seja, a partir de hoje, quem participa dos webinars tem a oportunidade de comprar o ingresso, a inscrição para a Rio Info 2020 presencial lá no dia 14 e 15 de setembro, com desconto. Maurício vai colocar aí na tela um link onde, se você entrar nesse link, você faz a sua inscrição para a Rio Info 2020 e você vai ter 15% de desconto. Esse desconto é válido para quem está participando aqui do webinar e para quem fizer a inscrição aí durante o tempo do webinar, daqui até o final do webinar. Então, para facilitar, tem um QR Code, para você não se perder, você pode usar o seu telefone celular apontando para esse QR Code e você vai cair lá no site onde você faz uma inscrição e você vai ter 15% de desconto quando você receber a resposta da Rio Info sobre a sua inscrição. Deixa aí na tela, Maurício, que eu vou fazer umas perguntas para o Vicente e as pessoas podem ficar acessando e tal. Digita, por favor, o link no chat para as pessoas que preferirem anotar o link e não usar o QR Code. Vicente, parabéns, como sempre, genial apresentação. Acho que você já falou da diferença básica sobre a questão da gestão de mudanças tradicional para a gestão de mudanças ágil. Uma coisa que eu sinto muito quando eu participo de projetos ágeis, e eu acho que essa é uma das dúvidas que as pessoas também têm, são muitas mudanças, ou seja, como o método ele preconiza os sprints, e até hoje ninguém abordou a questão da gestão de mudanças, olhando essa questão de quanto a gente suporta de quantidade de mudanças. Esses sprints, às vezes, eles vêm muito bombardeados de muitas mudanças que atingem muitas áreas. Isso daí gera, para mim, que já sou uma pessoa, digamos, acostumada com lidar com muitas, talvez, mudanças, uma angústia já grande para mim ter lidado com tantas mudanças. Como que você tem visto isso na tua experiência? Realmente é mais angustiante, é mais difícil cuidar de tantas mudanças que acontecem nesses sprints mais curtos do que num método tradicional? Ou é basicamente aplicar o método que a gente já conhece tradicional encurtado para que você esteja olhando para como as pessoas estão reagindo, os diversos stakeholders diante de tantas mudanças? Bom, interessantíssima a sua pergunta e me remete a uma reflexão sobre um estudo começou a ser feito em 1954 pelo professor Everett Rogers, a última atualização de 2003, que é a curva de difusão das inovações. Então, nessa curva nós vamos ver, por exemplo, que você tem uma parcela muito pequena das pessoas que são os innovators. Uma outra parcela também pequena, que são os early adopters. Essa parcela vai variar entre 12% e 15%, dependendo da cultura regional. Aí você vem para um outro grupo, que é um grupo central, em que você tem aqueles que se adaptam na sequência e aqueles que se adaptam com um pouco mais de esforço. E, por fim, você tem lá um grupo de retardatários, que são pessoas muito resistentes. Quando você olha isso nos fundamentos da antropologia, nós, seres humanos, temos uma enorme necessidade de previsibilidade. Você imagine que durante milhares de anos, acho que alguém tem que fechar alguém está com o microfone aberto aí, por favor, poderia fechar. Mute all aí, acho que você consegue.
visibilidade. Os mal-sucedidos, nosso clã inteiro estaria em risco. O homem só começou a superar essa imprevisibilidade em relação ao seu futuro quando ele dominou a agricultura e começou a domesticar os primeiros animais. Então, isso não remonta a muito tempo, né? Nós estamos falando talvez aí de 30 mil anos. Então, durante milhares de anos, nós fomos impregnando o inconsciente coletivo de que a imprevisibilidade ela é algo que nos leva a um estado de insegurança psíquica. Quando você cai no mundo ágil, que é o mundo da imprevisibilidade, você vai ter diferentes respostas. Você vai ter os innovators, os early adopters que gostam, se motivam com isso e vão mergulhar nesse universo com uma boa resposta. Mas nós estamos falando de 12 a 15% das pessoas. Então, a grande maioria vai ter algum nível de reação do ponto de vista de insegurança psíquica, até chegando a um fenômeno chamado luto antecipatório, que é quando você começa a sofrer mesmo antes de que uma mudança seja introduzida na organização. Não é o luto, né? O luto é pós-mudança, né? Luto antecipatório é quando você sequer mudou ainda e você já está sofrendo. E, portanto, o que eu vejo é que as organizações que estão adotando modelos ágeis, e muitas vezes por decreto, né? O presidente decretou, a partir de hoje nós somos ágeis, então chama o pessoal de TI, chama o pessoal de desenvolvimento de produto e fala, a partir de hoje quero todo mundo usando abordagens ágeis aí, porque nós temos que ser uma organização ágil. Ele ouviu falar, né, sobre esse tema, mas ele não tem domínio. E essa implantação por decreto é sempre muito ruim, né? Toda mudança impositiva é muito negativa. E aí você gera muita imprevisibilidade e acaba que muita resistência ao ágil vem daí. E muita gente que entra num projeto com abordagem ágil tem dificuldade de lidar com essa falta de um escopo completamente definido, que é a diferença para o mundo linear. Você, quando faz lá o desenho conceitual, o business blueprint, você faz a planta da sua casa, né? Você sabe muito bem como ela será no futuro. Agora, no mundo ágil, você tem a visão do produto. Você vai fazer aprendendo e aprender fazendo. A solução final, a composição, as características do produto ou do serviço que você entregará podem ser diferentes. Inclusive, o projeto pode até acabar antes, se você chegar à conclusão que você já introduziu todas as mudanças e alcançou os objetivos estratégicos que motivaram aquele investimento, mesmo antes, você olha para o seu release plan, ou seu roadmap do produto, e você vê o seguinte, não, já é o suficiente. Né? Então, faz parte dos princípios do ágil a simplicidade que é definida como a sua capacidade de maximizar a quantidade de trabalho que não precisaria ser feito. Então, a simplificação acaba ajudando muito. Né? Então, você pode até acabar num release anterior de todos aqueles que você imaginou no seu release plan. Quando a gente adota a gestão de mudanças, as pessoas se sentem mais amparadas. Você reduz a imprevisibilidade, você cria uma cultura de conviver com essa imprevisibilidade, dissipando essa nebulosidade e ansiedade natural do ser humano. E tem uma outra característica no ágil, é que quando você desenvolve alguma coisa que não é validada por algum motivo, ela não é aprovada, você precisa saber conviver com o estresse e com a frustração de algo que você fez. Uma hipótese que foi elaborada não deu certo e foi descartada. É parte do mundo ágil. E muitas vezes as equipes não estão preparadas para isso. No mundo linear, de certa forma, como há previsibilidade, as coisas são mais fáceis. Não que não haja estresse. Né? No HSMBOK, a gente explora a curva de estresse do mundo ágil versus a curva de estresse do mundo linear. Então, no mundo linear, você tem um pico de estresse lá na implantação, se deu tudo certo, você vai baixando. No mundo ágil, você tem várias implantações, então você, na verdade, tem vários picos de estresse. É isso que acontece na prática. Legal, Vicente. Vamos passar para as perguntas das pessoas. Maurício, você coletou algumas aí? Isso. Pergunta da Carla Mourão, da agência Escritório 21. Como você vê o papel da comunicação corporativa na aceleração das mudanças dentro da organização e consolidação dos releases implantados? Absolutamente essencial. Comunicação é uma das macroatividades recorrentes. Poderíamos até dividir comunicação em vários aspectos. Comunicação pode estar dividida, por exemplo, no ambiente interno da organização. Algumas empresas têm comunicação com entidades governamentais, sindicatos, à parte. A comunicação com os clientes, quando é uma mudança que vai afetar o cliente também. Comunicação com fornecedores. Então, comunicação é um campo super vasto.
Agora, tem um aspecto da comunicação, quando a gente fala de gestão de mudança, focado no ser humano, que considera algumas premissas. Primeiro, ouvir, muitas vezes, é mais importante do que falar. Segundo, no mundo ágil, um dos princípios é que não existe maneira melhor de você comunicar que não seja cara a cara. Que não seja, pode ser até no meio virtualizado, mas que você mantenha esse contato humanizado. Então, quando a gente fala de comunicação, eu acho super importante, o Weizenbock ele funciona como uma espécie de hub interconectador de diversas áreas de uma organização. A gestão de projetos junto com a gestão de mudanças, a área de comunicação, ou as diversas áreas de comunicação em alguns casos, a área de recursos humanos ou de gestão de pessoas, até departamento jurídico, todos trabalhando em prol dos objetivos estratégicos que vão ser introduzidos a partir daquele projeto. O projeto, mais uma vez, é meio, não é um fim em si. Mas existe um aspecto da comunicação. A área de comunicação ela é que estrutura o plano de comunicação junto com o time de projeto de gestão de mudanças, papel vital, principalmente para a comunicação de massa, mas nós falamos em comunicação multidimensional, que é, além da comunicação de massa, eu também tenho a comunicação individual, a comunicação em pequenos grupos focais, a comunicação que ganha capilaridade quando nós usamos embaixadores da mudança, que são pessoas que são vendedores dessa mudança e que vão receber, às vezes, um pequeno relatóriozinho que a gente chama de one-page report, com as manchetes principais do projeto, e que vão lá na sua área propagar essa comunicação também nessa visão face-to-face, que é, inclusive, um dos princípios do Manifesto Ágil. Então, eu vejo como da maior importância, embora a equipe do projeto e a gestão de mudança também tenha outras dimensões da comunicação que precisam ser abordadas. Uma próxima pergunta do Maximiano é: qual a relevância das tecnologias de informação nesse contexto de mudança? São fundamentais, na verdade. Sem tecnologia da informação, por exemplo, hoje nós sequer estaríamos aqui, as empresas todas teriam parado. Imagino na década, quando houve a pandemia, né, da gripe espanhola ou outras pandemias, né, que o mundo realmente parou. E nós temos muitas empresas funcionando. Atualmente eu dou consultoria a 3 projetos, que não, numa organização, em 2 organizações, na verdade, né, que não estavam tão acostumadas a lidar assim com projetos, né, nesse modelo virtualizado e aprenderam a trabalhar dessa maneira meio que de forma impositiva. Então, a tecnologia, ela ajuda, por exemplo, na comunicação, que a gente acabou de falar, né? A tecnologia é vital, você tem modelos hoje como o e-learning para treinamento, você tem as intranets, que em muitas culturas são muito relevantes. Enfim, o que não falta é suporte tecnológico para você ter ganhos de produtividade e muitas vezes são elos viabilizadores da mudança, sem os quais você simplesmente não conseguiria fazer. Bom, vou te passar mais uma, Vicente. É da Patrícia, e essa é bem bacana porque ela está muito alinhada com uma que eu ia fazer, mas deixei para as pessoas perguntarem e ela apareceu. Como lidar com as variáveis que nos obrigam a realizar mudanças repentinas, por exemplo, novas adaptações educacionais em função das restrições sociais neste momento Covid-19? Muito boa pergunta. Está bem dentro do contexto. Na vida, nós temos as mudanças que nós escolhemos, e normalmente nós escolhemos mudar quando a situação que nós estamos é tão desconfortável que eu prefiro enfrentar o desconforto da mudança e do desconhecido. Quer dizer, eu cheguei num extremo, no meu limite, em que mudar, por mais que traga imprevisibilidade, desconforto, ainda assim é melhor do que do jeito que está, não dá para ficar. E essas são as mudanças que a gente escolhe. Agora, existem outras mudanças que são naturalmente impositivas, e essa que a gente está vivendo agora. Veio um vírus, você imagina que é uma coisinha que não é nem capaz de se multiplicar, precisa de um hospedeiro, uma coisa assim, avassaladora, mas que, a partir de um ser humano, nos fez perceber que nós estamos todos conectados. Hoje a gente está chegando perto da casa de 1 milhão de pessoas contaminadas em cerca de menos de 4 meses, a partir de uma única pessoa. A vida tem muitas mudanças impositivas. E tem uma frase que eu gosto muito, que vem de Jean-Paul Sartre, também emoldurada por Viktor Frankl, que
que é o pai da logoterapia, e que a gente usa muito, que diz o seguinte: nós sempre temos escolhas, nunca somos vítimas da mudança. Quando nós não podemos escolher as circunstâncias que nós viveremos, ainda assim nós podemos escolher como viveremos essas circunstâncias. Então, vejam bem, a Rio Info se adaptou, o Human Change Management Institute, que já tinha um modelo de treinamento virtual, ao vivo, se adaptou, e hoje nós temos, todos os centros de formação estão dando treinamento exclusivamente nesse modelo, né, presencial virtualizado. O meu cliente, que nunca tinha trabalhado no modelo virtualizado, se adaptou, e aí a gente experimenta os diferentes estágios dessa adaptação, que é muito curioso observar. O primeiro é que, e isso vai variar também, lembrando dessa curva do professor Everett Rogers, né, que é a difusão das inovações, aqueles early adopters, eles rapidamente se adaptaram. São pessoas que mergulharam no mundo virtual e foi fácil para elas. Mas outras pessoas entraram num estado de negação, né? Não dá para trabalhar, como é que eu vou falar com as pessoas? E na negação você fica preso na instância do problema. Você não começa a trabalhar na instância da solução. Quando você ganha, tocado pelas circunstâncias e já é carreado por uma mudança que é inexorável, e eu posso já te dizer, Strack e Patrícia, nós, daqui a pouco tempo, falaremos do mundo pós-pandemia, porque o mundo não voltará a ser como ele era antes, o mundo já mudou. Tem mudanças que vieram e que vão ficar, porque serão introduzidas na nossa cultura, serão introduzidas no inconsciente coletivo. Assim como nós falamos no mundo pós-guerra, nós falaremos no futuro do mundo pós-pandemia. Estudaremos esse fenômeno, que não é só de natureza biológica, fisiológica, mas é também de natureza comportamental, humana e tecnológica. Tem até uma piada interessante que você pergunta o seguinte: quem foi que promoveu a transformação digital assim, nas empresas? Foi o CEO, foi a área de inovação, foi o CIO, né, o diretor de TI, ou foi o coronavírus? Né? Então, o coronavírus ele foi um acelerador dessas mudanças, porque ele colocou todo mundo nesse mundo virtual pela falta de opção, uma mudança impositiva. E o que nós vamos ver são diferentes comportamentos, pessoas que se adaptam mais facilmente, pessoas que não se adaptam facilmente. No nosso caso em específico, a gente já dava treinamento no modelo virtual ao vivo. Só que na semana passada, eu tinha uma semana inteira de treinamento em São Paulo, com mais de 40 pessoas no total, em 2 cursos, o HCMBOK Training Certification Program, que é o nosso módulo tradicional com o HCMBOK, e o lançamento, o primeiro treinamento do HCMBOK do Agile. E aí veio a pandemia, e a gente primeiro, naquele momento ainda não havia o isolamento social total, então a gente primeiro fez um comunicado de um protocolo de cuidados, por exemplo, tinha uma pessoa que estava voltando do Chile, depois não dá, essas pessoas vão ter que entrar em isolamento por 14 dias e tal. Mas quando a coisa pegou realmente, que a gente veio para essa questão de limitação do contato social no extremo, não estou discutindo se está certo ou errado, porque eu também não tenho conhecimento técnico para isso, mas o fato é que a gente veio por uma questão de isolamento social, eu precisava engajar os nossos alunos, porque muitos gostaram da ideia, e desde a origem a gente ofereceu essa oportunidade, falou, olha, mesmo que tenha treinamento presencial, se você não quiser ir, tiver com receio, muita gente teria que pegar avião e tal, nós vamos transmitir ao vivo. Muita gente já tinha dito, beleza, eu vou fazer ao vivo então, eu não vou fisicamente para o treinamento, não vou para o presencial. Quando a gente decidiu que a gente faria só virtualizado, eu decidi que a melhor maneira de engajar as pessoas não era mais por uma comunicação de massa e que eu dependeria da reação emocional de cada um sem conseguir colher feedbacks. Ou só colhendo um sim ou não, ou atendo ou não. Você sabe o que eu fiz? Eu passei 10 horas seguidas no telefone. Eu liguei para as 40 pessoas e expliquei pessoalmente para as 40 pessoas as opções que nós teríamos. Inclusive o seguinte, olha, para não ficar só no mundo virtual, a gente vai ter um encontro presencial, que eu não sei ainda quando vai ser, porque é impossível marcar uma data. Deve ser lá para agosto, setembro, então você vai ter um dia que todo mundo vai poder se encontrar, quem sabe até se abraçar. Se você fizer o treinamento presencial,
virtual ao vivo e chegar, né, no final do treinamento, você falar, olha, não gostei, não me adaptei, quero pular fora, você vai ter o direito de fazer o treinamento presencial, o primeiro que tiver, de graça. Isso gerou um índice de engajamento absurdo. Das 40 pessoas, 2 desistiram, nós devolvemos o dinheiro, 3 ou 4 passaram para o próximo treinamento virtual, e outras que nós já tínhamos encerrado as vendas, que era para não colocar muita gente na turma, como virou virtual e não tinha mais essa questão de contaminação, outras chegaram. Então, a gente acabou dando treinamento para 42 pessoas, não para as 40 que a gente tinha originalmente. Então, notem como a resposta humana ela é mais adaptativa para um perfil, menos para outro. Eu tive um aluno que a resposta dele foi fantástica. Quando eu comecei a falar, ele falou, não, mas eu não gosto de treinamento assim, virtual, esse mundo virtual. E a gente começou a conversar. E aí entra, isso é gestão da mudança. Eu estou ajudando essa pessoa a entender que o mundo mudou. Teve um dado momento que eu falei para ele, você já parou para pensar que você vai ter que trabalhar durante muito tempo nesse modelo virtualizado? E ele parou, assim, fez um silêncio por alguns segundos. E em gestão de mudança a gente diz que o silêncio comunica. Silêncio é parte da comunicação. Não existe não comunicação. Toda vez que eu não digo alguma coisa, eu estou dizendo muito. E quando eu deixei o tempo dele de processamento dessa informação rolar, e ele retornou dizendo o seguinte, Vicente, sabe de uma coisa? Eu vou aproveitar esse curso para aprender a trabalhar nesse mundo virtual. E se eu não me adaptar, você me dá o curso depois presencial. Não falou, de graça. Das 42 pessoas, sabe quantas pediram para ir para o curso presencial? Nenhuma. Nenhuma sequer, depois de passar por um treinamento virtual ao vivo, que claro que houve uma preparação, claro que houve um ajuste, porque normalmente o treinamento presencial virtualizado, ele é feito com 2 a 3 horas por dia, né, para não cansar tanto as pessoas. E naquele momento nós tínhamos que dar um treinamento de 8 horas num dia virtualizado. E aí o que a gente fez? Um ritmo de quebras muito mais intenso, um ritmo de interação muito mais intenso, muita conversa. Usando a ferramenta Zoom, você consegue colocar as pessoas em pequenas salas virtuais, onde elas discutem ideias, voltam para essa sala global que nós estamos aqui, compartilham as suas ideias. E no final, se vocês se conectarem comigo no LinkedIn, que eu coloquei aí na área do chat, vocês vão ver a quantidade de pessoas. O pessoal tirou foto no final, né? A gente podia até depois aí no final abrir a câmera, se vocês toparem, a gente tirou uma foto de todo mundo que está aqui. O pessoal tirou foto dessa maneira virtualizada, o pessoal começou a combinar já encontros futuros presenciais, outros, né, os que estavam em mesmas cidades. Houve um nível de interação e a resposta humana foi muito interessante. Então, nós saímos daqueles 15% máximo que a gente teria uma adesão espontânea, e ampliamos isso, e mesmo alguns retardatários. Notem bem, nós perdemos menos de 10% dos alunos que estariam no presencial e agregamos mais do que o 100% que a gente tinha, que eram 40 alunos. A gente acabou com 42. Então, eu acho que existe a gestão da mudança, humanizando essa relação. Isso é muito importante. Não é porque você está usando de um meio virtualizado que você vai desumanizar a relação. Na Espanha, a gente tinha um treinamento com 20 pessoas. Quando passou para o modelo virtual, não houve tempo de fazer este contato como eu tive o cuidado de fazer aqui. E as pessoas preferiram não fazer o treinamento virtual. Lá tem parte da cultura espanhola ter ainda uma certa resistência a modelos virtuais. Aí nós remarcamos o treinamento, né? 15 dias depois, já tem uma parte dessas 20 pessoas que já estão inscritas. Né? É o tempo humano para você assimilar, processar essas mudanças e se adequar ao novo status quo, que é irrefutável, inexorável. Isto vai acontecer. O mundo, gente, não é que o mundo vai mudar, não. O mundo já mudou. A gente só ainda não tem um registro histórico para falar em pós-pandemia, que nós estamos no meio dela. Vicente, algumas pessoas perceberam isso, nem todas, né? A gente tem mais perguntas, mas como a gente já estourou o tempo, o que eu quero te pedir? Se eu te passar as perguntas, você responde às pessoas depois por e-mail? Com muito prazer. Então, tá bom. Com muito prazer. A Juliana fazendo um elogio que eu nem mereço. Valeu, obrigado, Patrícia, também. Eu passo as perguntas depois. Eu queria dar um recadinho para as pessoas que estão aqui. Vamos fazer o que o Vicente falou, depois vamos abrir a câmera aí, vamos tirar uma foto, que eu acho que é uma coisa bem bacana. E a gente está falando de gestão de mudança e de impacto nas pessoas, e nada melhor do que a gente tirar uma foto, todo mundo que está participando aqui. Né?
Mas o que o recado Olha, que eu tem uma aluna aí, a Patrícia, com o livro na mão. Que lindo! Ó, ela está aí, ó, fazendo a promoção. Obrigado, Patrícia. Eu quero dizer para vocês o querida. seguinte: o próximo webinar é no dia 14 de abril, vai ser de novo às 8 horas da noite. O nosso convidado é o Vladimir Carvalho, que é o presidente e fundador do Alterdata, e nós vamos falar sobre empreendedorismo no próximo webinar. Então, daqui a 15 dias, também um webinar imperdível, uma pessoa que sabe muito do assunto que nós vamos abordar, que é empreendedorismo, e vai ser, de novo, eu acredito, um papo muito bacana, com um conteúdo muito rico, assim como foi hoje com o Vicente, que é o mestre dos mestres, não? Então, ele é um queridão que entende muito do assunto, que faz essa conversa que não é simples, porque não é simples falar de gestão de mudança, parecer simples. Né? Então, bom, parabéns, Vicente. Parabéns a todos que ficaram até agora. Vamos tirar uma foto, eu vou tirar a foto da tela. A Onério está com o livro aí também. Estou vendo o Alexis, meu amigo. O Alexis foi um dos profissionais reconhecidos no seminário da Rio Info. Ele foi um dos reconhecidos como dos 3 profissionais reconhecidos como ícones da gestão de mudanças. Parabéns, Alexis, aí poder te dizer isso ao vivo. Clara está aí também com a HCMBOK na mão. Que felicidade. O Fábio também estava aí. O Fábio fez uma Teixeira pergunta. Melo, exato. Vou tirar a foto aqui com o meu HCMBOK também ao lado. Deixa eu tirar Dá um print screen. Vamos lá, deixa eu tirar uma foto aqui. Não, dá um print screen que vai ficar melhor. Então, o Maurício faz o print screen aí que eu estou usando outro. Tirei o print aqui também. Depois tem alguma hashtag para poder marcar lá na Rio Info? Pode botar Rio Info que a gente encontra. Bom, gente, show de bola. Todos que participaram até agora, Vicente, mais do que obrigado. Meu abraço. Muito show de bola, pessoal. Muito obrigado. Strack, só me permite uma coisa, um cumprimento que nós criamos no ETUCMI, que é assim, ó, vou até ficar de pé para fazer, ó. Do meu coração para o seu. Assim a gente não precisa se tocar, mas não perde a que legal. Ó. Então vamos fazer, ó. Do meu coração, né? Deixa eu levantar. Do meu coração para o seu. É isso. Obrigado, Vicente. Valeu, galera. gente. Meu beijo. Obrigado, um abraço, gente, boa noite boa a todos. noite. Obrigado a vocês. Parabéns a todos. Valeu.